Olá, pessoal, e nosso episódio de hoje é um episódio onde nós vamos falar sobre a situação dos presídios no estado de Goiás, no Brasil, e uma das alternativas para a gente tentar, junto com a sociedade, com o poder público, resolver essa situação. Eu estou aqui com dois convidados ilustres, é o doutor José Gustavo Ataide. O doutor José Gustavo Ataide é procurador junto ao Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas dos Municípios do estado de Goiás, o TCM, onde desenvolve um trabalho espetacular, sou fã dele, porque é um procurador atuante que trabalha aí com as políticas públicas, que se preocupa com a sociedade. E o nosso outro convidado é o doutor André Duarte. Doutor André Duarte é promotor de justiça, hoje ele atua na comarca de Paraúna. Eu conheci o doutor André quando ele atuou no CAU de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Goiás e Políticas Públicas, né? Direitos Humanos e Políticas Públicas. Doutor André é um promotor de justiça que preocupa com a situação do cidadão, com o bem-estar da população, e eu também sou fã e por isso que ele está aqui. Sejam todos bem-vindos. Zé Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia Ricardo, bom dia André. É uma satisfação imensa estar aqui para discutir sobre essa questão tão relevante, tão importante. Eu não tenho familiaridade com o tema em termos de atuação, mas fui apresentado pelo doutor André. A gente já estava trabalhando em relação à acessibilidade das obras públicas e fui apresentado e saí de lá absolutamente transformado, encantado e vendo que é possível desenvolver atividades transformadoras no Brasil. Doutor André, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, eu agradeço, o convite, me senti honrado, é uma honra estar aqui conversando de um tema que a gente trabalha, claro, mas a gente se apaixonou por esse tema. Então isso é muito importante e eu agradeço, Ricardo, e me sinto honrado também de estar aqui ao lado do Dr. José Ataide, que, conforme ele disse, fizemos amizade, criou um vínculo de amizade e o trabalho nessas áreas tão importantes para o estado de Goiás. Muito bem. Nós vamos falar hoje aqui, para você que está nos assistindo, sobre a questão das APACs, dos presídios. A APAC é um modelo de presídio, a Associação de Proteção de Assistência aos Condenados, é um modelo de presídio que iniciou-se em Frutal, Minas Gerais, e que deu certo. E aí nós fizemos uma viagem, e eu queria falar para vocês aqui, o doutor André, ele atuava no CAU de Direitos Humanos e Políticas Públicas do Estado, e me convidou, me ligou, não sei se eu lembro, me ligou e falou, Ricardo, a gente estava trabalhando no projeto de saúde mental juntos, ali no Ministério Público, do Conhecer para Acolher, você falou, a gente vai visitar um presídio, uma comitiva de promotores e juízes, e eu queria te convidar para ir lá visitar esse presídio e conhecer, que é um modelo, exemplo para os outros municípios, não só do estado, mas do Brasil. Aí eu falei assim, tá, eu vou. Sabe aquele falar, eu vou, da boca para fora? Tipo assim, que dia? O que eu vou fazer no presídio? Pensei, né? E olha que eu já atuava lá em Pameri no presídio, junto aos presídios, e sei da situação, já visitei. Aí tô de boa e a Estefânia me liga. A viagem é amanhã, nós vamos sair tal hora... E seu nome está aqui confirmado. Aí eu falei, Estefânia, não vai ter como eu ir, não. Aí ela falou, nossa, você vai fazer essa desfeita com o doutor André? Ele deixou de chamar... Você é o único político que vai? Não chamou ninguém, só chamou você de político, os restos são todos promotores. Não, pelo amor de Deus. Eu falei assim... Aí eu pensei, falei, não, eu vou ter que ir. Aí fui, Aí entrei na van, não estudei o que era o modelo APAC. Você me falou, foi superficial por telefone. E eu fui sem estudar. Quando eu entrei na van, que estavam os juízes promotores, aí começaram a falar que a gente ia almoçar dentro do presídio, que a gente ia almoçar com os presos, e aí eu lembrei do Leonardo Pareja, da rebelião, e falei, meu Deus, aonde que eu tô indo? Se tiver uma rebelião nesse presídio, vai sobrar para mim, que eles não vão querer pegar o juiz com os promotores que vai julgar eles, Eles vão pegar o político. O que eu estou fazendo? Eu vou ter que arrumar alguma desculpa. Fiquei preocupado na viagem, Aí o telefone descarregou, não tinha como eu consultar. Fui a viagem inteira preocupado. O que eu estou indo fazer nesse lugar? Aí chegando lá no hotel, consegui estudar e tudo. E no outro dia, pessoal, foi uma das viagens mais emocionantes da minha vida. Que assim, uma coisa que eu não esperava, que a gente chegou e o primeiro lugar que a gente foi num presídio feminino. E a hora que a gente chegou, uma presa, abriu de brinco, bonita. Eu falei, uai, que é isso? E a gente já entrou pro presídio. E aí começou a história, e é por isso que eles estão aqui, para a gente contar dessa viagem, desse modelo
que é um modelo que pode aí estar melhorando, é uma alternativa, né, para o nosso sistema prisional. Doutor André, o que o senhor tem a dizer sobre como que está hoje a situação? O senhor que atua numa comarca e está em contato direto com essa situação dos presídios, dos presos, o que o senhor tem a dizer sobre a atual situação no momento e, num contexto geral, sobre nossa viagem? Fique à vontade. Bom, hoje não é segredo nem novidade para ninguém, principalmente para aqueles que atuam no sistema, que o nosso sistema prisional é um sistema falido. O que significa isso? O Estado não consegue administrar o sistema prisional como deveria, de acordo com a lei de execução penal. A lei de execução penal não saiu do papel. Por exemplo, regime semiaberto. Pela lei, o regime semiaberto os condenados ao regime semiaberto devem cumprir a pena em colônias penais, agrícolas, industriais ou similares. O Estado de Goiás e, a nível de Brasil também, não só o Estado de Goiás, praticamente não existem colônias penais. E isso surte um efeito gravíssimo. Qual? Os presos, os condenados, não cumprem pena. Por quê? Porque o Supremo decidiu que, se o Estado não tem instalações adequadas para cumprimento de pena no regime em que aquele condenado estiver, ele não pode ficar no regime mais gravoso. Ou seja, não tem como o juiz da execução penal segurar esse condenado no regime fechado, preso. Aí ele vai para o semiaberto. Ou seja, vai para o semiaberto. E só dorme no presídio. Nem dorme hoje. Nem dorme hoje? Nem dorme. Entendeu? Criaram um regime domiciliar, com tornozeleira. Então, absurdo. Por quê? A maioria de crimes graves, inclusive, roubo à mão armada, tráfico de drogas, estupro, as penas giram em torno de 6, 7 anos. Regime inicial, semiaberto. Porque de 4 a 8 anos, o regime de cumprimento de pena, semiaberto. Essas pessoas estão na rua. Você já imaginou um traficante com tornozeleira em casa? Vai traficar dentro da casa. Um assaltante com tornozeleira vai assaltar da mesma forma. Então, nesse ponto, o Estado é falho, o Estado brasileiro, né, é falho. Então, o sistema como um todo, hoje, não funciona de acordo com a lei. É claro, várias tentativas, os governantes vêm aprimorando, vêm se esforçando para que a lei seja cumprida, mas é muito difícil, é um problema crônico. Não existem vagas suficientes, né? Aí vem aquela história do mito, né? É um mito do encarceramento em massa, que o Brasil prende muito. Isso é uma falácia. O Brasil não prende muito. O Brasil prende mal. Entendeu? Prende pouco e solta muito. Solta muito. Não é? Caramba, então, doutor. Isso é importante que se diga. Inclusive, se me dá licença, eu vou citar aqui. Eu estou lendo um livro chamado O Mito do Encarceramento em Massa, de um colega, um promotor, Bruno Amorim. É um promotor de justiça do Rio Grande do Sul. E ele fez um estudo e publicou essa obra interessantíssima sobre esse mito do encarceramento em massa, né? Que existe um movimento de desencarceramento no Brasil, que o Brasil prende muito. Então, isso é um mito. O Brasil não prende muito, eu repito. Então, aqui tem uma passagem que ele cita um estudo acadêmico, né? O estudo chama O Caráter Polifuncional da Pena e os Institutos Despenalizadores, em busca da política criminal do legislador brasileiro. O autor desse estudo acadêmico, Jonatas Kozman.
Ele mapeou os intervalos de penas que constam nas nossas, tanto no Código Penal como nas leis penais extravagantes, certo? Previstos em 1.050 tipos penais. 1.050 tipos penais que a gente chama de crimes, 1.050 crimes, certo? Então, qual foi a conclusão? Desses 1.050 tipos penais, 50,67% das penas no Brasil comportam transação penal, que é aquele acordo que se faz antes do oferecimento da denúncia. Crimes de menor potencial ofensivo, que a gente fala. 50,67%. 24,10% comportam suspensão condicional do processo. Quando o Ministério Público oferece a denúncia e antes do iniciar o processo, o juiz suspende o processo, se a pessoa aceitar certas condições. Então, o processo não anda. E se a pessoa aceitar as condições e cumprir, encerra por ali. 24,10%. E outras 3,42% admitem a substituição por penas privativas de direito. Esse dado é importante. Apenas 28 tipos penais, 28 crimes, 2,67% impõe que o juiz aplique o regime inicialmente fechado. Isso sem falar agora nos acordos de não persecução penal. Então, falar que o Brasil prende muito é uma falácia. O Brasil prende pouco, pelo número de crimes que existem no Brasil, pela população brasileira, comparada com outros países. Então, o Brasil prende pouco. E o sistema prisional não oferece condições mínimas para que aquela pessoa que cometeu um crime cumpra a sua pena, caráter punitivo da pena, e saia dali ressocializada, melhor do que entrou, certo? Hoje, nossa realidade, nessa que sabe, é outra. Tem uma porcentagem de reincidência atualmente nos presídios normais de crime? Sim, gira em torno de 50% a 70% de reincidência. Pessoas que são presas, saem pior do que entrou, às vezes. E cometem novos crimes e voltam para o sistema. Então, isso é importante que as pessoas saibam. Aqui nessa obra mesmo, o autor cita um estudo de 2000 a 2015. Foram registrados no Brasil mais de 800 mil homicídios. Caramba. Em 15 anos. É muita coisa. Gente, é muita coisa, não é não? Desses homicídios registrados, aproximadamente 10% foram denunciados. Houve a denúncia. A denúncia é o início, é a peça processual que inicia uma ação penal. Quase 10%. É muito pouco. Depois da denúncia que vem o processo. Aí, infinitas situações para que a pessoa não seja condenada ou, quando condenada, não cumpra a pena. Eu vou citar uma delas, a prescrição. Verdade. Então, a gente tem que entender que o Brasil é um país continental. A população é imensa. E o Brasil existem muitos crimes. Então, falar que o Brasil prende muito é um mito. Eu falo que o Brasil, ainda no Brasil, os bandidos, os criminosos têm a sensação da impunidade. Não só são os bandidos os criminosos, a própria população também já tem esse sentimento de impunidade. Mas eu falo os bandidos porque um dos objetivos da pena é o efeito dissuasório. Não é? É prevenção geral. Fazer com que aquela pessoa que pense em cometer um crime não cometa esse crime, sabendo que, se
fizê-lo, se for feito, se o crime for cometido, ela vai cumprir uma pena. Uhum. Qualquer que seja a pena privativa de liberdade. Mas ela vai cumprir, seja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Esse poder dissuasório não existe nas penas do Brasil. Por quê? Os bandidos sabem que, para ficar preso em regime fechado, ou ele tem que cometer vários crimes, sofrer várias condenações, ou o crime tem que ser muito grave, certo? Vários fatores para que ele realmente cumpra. Não, eu já vi crimes gravíssimos aí privativa de liberdade. que não vai preso. É réu primário, bom comportamento e tudo. E todos esses benefícios legais que eu disse aqui. Então isso é muito sério. Na comarca certo? que o senhor atua hoje, na comarca pela experiência que o senhor tem, dos crimes, qual é o. Separando por homicídio, tráfico, o que mais tem? O que vocês mais chegam na comarca? 2 crimes. Quais são os 2? Que eu vou citar. Violência, agressão, violência doméstica. Violência doméstica? Isso. Lesão corporal em âmbito doméstico. E tráfico de drogas. São os 2. Certo? Além, claro, de porte de arma, esses outros crimes. Mas os mais frequentes é tráfico e agressão. Isso. Então é muito sério. Por quê? São penas menores, as pessoas dificilmente vão para a cadeia. O que acontece? Elas ficam um período presas provisoriamente, que é a prisão preventiva, né? Prisão cautelar, que a gente chama. Depois da condenação, vão para a rua. Interessante. E sem ressocialização, sem nada, sem nenhum trabalho, então, sem nenhum... isso é muito sério. Agora, vamos falar daquelas pessoas que realmente vão para os presídios, vão para os cárceres, cumprir a pena privativa de liberdade. Que vai hoje? Certo. A maioria, como eu disse, são aqueles reincidentes, aqueles que já sofreram várias condenações, certo? Então, essas pessoas vão para essas unidades prisionais, para esses presídios, e não se ressocializam, pelo contrário. Ali dentro, eles perdem o vínculo familiar, eles perdem o vínculo laboral, eles perdem o vínculo social. E com isso, eles se fragilizam, eles se tornam vulneráveis e caem nas mãos das facções do crime organizado. É o que vem acontecendo no Brasil, no país. Eu vou, se me permite, contar uma historinha que aconteceu comigo. É bom, antes da gente entrar, e a gente está com tempo, antes da gente entrar no modelo APAC, Sim. A gente tem essa aula aqui, que eu estou tendo uma aula, nós estamos tendo uma aula sobre a situação e você é quem mais está próximo disso e está atuando todo dia nisso. Eu gosto de contar essa história. E eu gosto de ouvir história. Que foi uma história real, né? Aconteceu comigo como promotor da execução penal, né? E me marcou muito, né? E diz sobre a realidade dos encarcerados, dos condenados no estado de Goiás, e eu diria a nível de Brasil até. Certo? A história eu vou chamar de Seu João, é claro, é um nome fictício, né? E eu, quando cheguei na comarca, em Paraúna, eu costumo fazer as visitas, né? Visitar o abrigo de idosos, abrigo de menores, unidade prisional, e fui visitar a unidade prisional. E aquele sistema, né? É bruto, eles colocam os presos todos sentados no pátio, com a mão na cabeça, tal. E eu vi um senhor de mais ou menos 50 anos, né? Calado, quieto. E aí visitei, conversei com alguns, conversei com os agentes prisionais, hoje é Polícia Penal. E depois pedi para conversar com aquele senhor. E conversando com ele, ele começou a contar a história dele. Ele, trabalhador rural, lá no município, trabalhava numa fazenda de agricultura, lavoura. Já fazia mais de 20 anos que ele trabalhava nessa mesma fazenda. Casado, 3 filhos menores. Né? Ele, o esteio, o sustento da família. E
Certa feita, no final da safra, da colheita, da lavoura, os fazendeiros, os lavouristas, costumam fazer um churrasco, né? Uma festa, uma confraternização. E nessa fazenda foi feita essa confraternização. E ali os funcionários todos, né, fazendo churrasco, bebendo. Ele também tinha bebido. Né? E um amigo, colega de trabalho, numa brincadeira, chamou ele de corno. E ele não gostou daquilo, começou uma discussão entre os dois. Né? E, ânimos alterados, ele pegou um canivete, instrumento de trabalho, né, na área rural, e deu uma canivetada nesse companheiro de trabalho. E por azar dos dois, entendeu? A ponta do canivete pegou numa artéria. Nossa. O companheiro morreu. Né? Homicídio. Ele foi preso, cumpriu todos os trâmites do processo, foi condenado. E entrou no sistema. Iniciou o cumprimento da pena. E aí ele começa contando a história, a expressão muda. E ele, doutor, vim para o presídio. Nos primeiros meses, minha esposa me visitou. No primeiro mês, ela trouxe meus filhos. A partir do segundo mês, só ela veio. Depois de 3, 4 meses, ela nunca mais voltou. Meu patrão, de 20 anos, nunca veio me visitar. Nunca veio me visitar, nem veio perguntar como eu estava. Ou seja, ele perdeu o vínculo familiar. Perdeu o vínculo laboral de trabalho. E depois continuou contando a história, as lágrimas começaram a escorrer, ele começou a chorar e falou, doutor, eu perdi tudo que eu tinha na vida. Minha família era a esposa e meus filhos. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada a perder. E aquilo choca, né? A gente tem que manter a estrutura, mas abala, choca. E aí eu pergunto agora para vocês, né? Esse senhor é bandido? Vive do crime? Não. Não vive do crime. Aconteceu um fato isolado na vida. É trabalhador rural, tem família. Matou. Tem que pagar pelo crime que cometeu, de acordo com a nossa lei. Mas não é bandido, não vive do crime. E o que aconteceu ali? Ele perdeu todos os vínculos que um ser humano tem e que nos faz viver em comunidade, em sociedade. E com essa vulnerabilidade, ele se torna presa fácil para o crime organizado. Não tem nada a perder. Agora eu pergunto, Ricardo, quantos, seu João, existem no estado de Goiás? Muito. Dentro dos cárceres. Não são bandidos, eu repito, porque não vivem do crime, não têm o crime como profissão. Mas cometeram um crime. E o Estado brasileiro não oferece alternativa para que essas pessoas cumpram a pena e saiam dali iguais ou melhores do que entraram. Não, é o contrário. Depois que eles cumprem a pena, eles saem muito piores. Se eles não eram bandidos, dentro dos presídios eles se tornam bandidos.
Esse é um problema crônico do Brasil. Crônico. E aí, eu vou fazer um... Eu gosto, porque... Não, mas a gente precisa saber... Eu vou fazer um paralelo. Paralelo. E aí, as pessoas que estão ouvindo vão entender. Pega um cachorro, um cão, e coloca esse cão, esse cachorro, num canil, num cubículo fechado, sem contato nenhum com outras pessoas, com outros seres humanos. Todo dia leva comida, joga embaixo da grade, de vez em quando dá uma surra nesse cachorro, e daqui 1 ano, 2 anos, solta esse cachorro na rua. Qual é a pergunta? Quem vai ser a vítima desse cachorro? É isso que fazem com os presos no Brasil. Simples assim. Ah, doutor, que isso? O senhor está exagerando? É marcante. Não, é isso. E o Estado brasileiro não tem uma alternativa. Não tem uma alternativa. Então nós precisamos repensar o sistema. E o Ministério Público tem essa atribuição de fiscalizador da execução penal. E é isso que o Ministério Público do Estado de Goiás está procurando fazer com essa alternativa ao sistema tradicional, né? Qual é? A PAC. Muito bem. Nossa senhora, emocionante isso aí, hein, doutor? Nossa. Zé Gustavo, a gente vai passar para o Zé Gustavo. O Zé Gustavo Ataíde, para quem não conhece, é procurador do Ministério Público de Contas dos Municípios, o TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, quem julga as contas dos prefeitos, tribunais de conta, além de julgar, auxilia, é um órgão auxiliador para estar ali auxiliando nas políticas, né, e fiscalizando também. O Zé Gustavo Ataíde faz um trabalho fantástico e foi com a gente nesse sistema prisional conhecer esse modelo APAC, que é o modelo que nós estamos aqui hoje falando que talvez seja, né, uma das alternativas, talvez é uma das alternativas para melhorar a situação. E eu queria ouvir de você, como que foi essa viagem, como que foi o convite, a sensação, a gente conversou muito sobre isso. Eu, mas o Zé Gustavo, assim, nós já temos um vínculo de amizade, que a gente trabalha, né, juntos e viaja nos encontros técnicos do TCM, eu estou sempre lá na Escola de Contas, ele abraçou as políticas públicas, o Ministério Público de Contas do TCM abraçou nossos projetos de políticas públicas sociais e ajuda a estar formatando, a mandar para os municípios. E é um cara que tem muita experiência, né, na área que ele atua, na questão das políticas públicas. Vamos falar um pouco aí sobre você também, né, sobre essa trajetória e essa situação atual aí. Pois é, Ricardo, eu agradeço muito o convite. Fiquei te conhecendo, formamos uma amizade, conheci o André também. E a gente começou a trabalhar junto na questão da acessibilidade. Dentro das políticas públicas relativas aos direitos humanos, uma delas que a gente já atuava era em relação à questão da acessibilidade. Aí formamos esse vínculo e o André me convidou para conhecer a PAC de Frutal. Essa questão do sistema prisional nós não temos competência para atuar em relação a ela, porque a atribuição de cuidar de presídio é da União e dos estados, não é a atribuição dos municípios. Mas em razão dessa amizade me convidou e eu estava com uma grande expectativa. Eu dei uma olhada no vídeo no YouTube sobre a PAC. Você estudou antes. Eu fiz o que você não fez. Fez o que eu fiz, você estudou antes. Aí eu dei uma olhada, fiquei bastante impressionado e fiquei muito curioso para conhecer essa realidade. Aí a gente fez a viagem muito agradável, fomos numa van brincando. Aí chegamos no hotel, fomos jantar, dormimos, no outro dia de manhã foi realmente a visita. Aí você tem aquela imagem, você está no Brasil, né? Interior de Goiás, interior de Minas Gerais, passando pelo Cerrado. Quando você chega na APAC, você dá um passo para dentro do presídio, pela imagem de leigo que eu tenho, que acho que todos que aqui estão assistindo, o doutor André é um especialista no assunto, trabalha com isso, mas o leigo ele tem uma imagem de presídio que é aquela imagem que a televisão mostra, né? Aquele cárcere lotado de pessoas, violência. Quando eu
dei o passo para dentro da APAC, eu falei, não, eu estou em outro país agora. Isso não é Brasil. É outro mundo. Isso não é Brasil. Isso não é Brasil. É uma coisa assim, inimaginável. Várias situações que me fizeram sair dali, assim, ter uma impressão muito positiva em relação à situação. Isso, repito, um olhar de leigo. Eu nunca visitei um presídio, né? Eu nunca atuei nessa área, mas a visão comum que a gente tem. Primeiro, o olhar. O preso ele é tratado como alguém inferior a você. Ele olha no olho. Você vai conversar com o preso, com o reeducando, com a reeducanda, ele te olha no olho. Não é aquele olhar de coitadinho, olhar para baixo, não tem uniforme, ele não é chamado por um número. Só te cortar rapidinho. O Zé Gustavo falou, um modelo APAC, esse modelo de presídio, não chamam os presos, né? É reeducando e reeducanda. E quando a gente chegou lá... Na verdade é recuperando. É recuperando. Recuperando. Recuperando e recuperando. Isso. Porque quando eu cheguei, Zé Gustavo, só te cortando um pouquinho, o que me chamou a atenção no presídio feminino foi assim, aqui entra a mulher, o delito fica de fora. Aquilo já me... E eu senti no primeiro mundo mesmo. E aí eu fui chamar ela de presa, aí me corrigiram. Falou, não é presa, é recuperando. Recuperando. Pode continuar. Esse foi um aspecto muito interessante. O outro aspecto, trabalho. Lá no presídio tem uma padaria, tem uma serralheria, tem uma horta. Então o recuperando trabalha, ele tem uma atividade. E foi nos relatado que várias obras que são realizadas no município de Frutal são realizadas pelos reeducandos, pelos recuperandos. O município de Frutal tem que... Vamos recuperar uma praça aqui, uma praça está deteriorada, vamos recuperar. Os reeducandos, recuperandos, é que vão lá e desenvolvem esse trabalho. Outra coisa, não tem guarda armado, eu não vi uma arma lá. Os próprios recuperandos é que vigiam, que cuidam da segurança dos outros. Vocês já viram isso? Um presídio que não tem guarda, que não tem cadeado. É porta aberta. Eu não acreditei a hora que eu cheguei lá. Na verdade, só tem cadeado, mas quem fica com a chave são os recuperandos. Os recuperandos. Não existe arma. Não existe arma, né? Não existe arma, você não viu arma Existem lá. monitores Exatamente. de segurança. Monitores de segurança. E aí... deixa eu ver. O que eu me lembro mais assim? Fomos almoçar. A refeição preparada pelos recuperantes e pelas recuperandas. Na hora de servir, entramos na fila, todos juntos. Faca de metal, garfo de metal. Você já fica, né? Mas normal, sentamos do lado, comemos uma comida maravilhosa. Aí depois teve o culto, né? Cantaram, prepararam música pra gente. Então, assim, é inimaginável. O resultado, o índice de reincidência baixíssimo, baixíssimo. Quer dizer, as pessoas saem de lá preparadas para viver em sociedade, realmente recuperadas. E a informação que nos foi passada, isso é o mais estarrecedor, né? O custo disso. Porque quando você chega, você fala, não, isso aqui deve ser muito mais caro do que o sistema normal. Não, é mais barato. É mais barato. O modelo APAC é mais barato do que o modelo convencional. Então, assim... o custo menor para o Estado é um preso que não vai voltar a cometer os delitos na sociedade, ainda produz, ajuda a reformar a escola, praça e tudo, produz lá dentro, ganha o dinheiro deles, que não precisa da família estar sacrificando para estar levando as coisas. Não, é um modelo... Agora... A gente fala assim, vocês pensam assim, eles estão viajando aí, né? Mas a gente tá tendo as fotos aqui, ó, da visita que a gente fez, e a gente vai colocar também depois alguns links para você estar assistindo e vendo. Ó, isso aí é dentro de uma cadeia. Pessoal lá, sala de aula, estudando, as escolas vão estar lá. Aí, Ricardo, essa coisa eu esqueci de falar, desculpa. É a questão da escola. Uhum. Tem, inclusive, faculdade. Eles fazem curso superior à distância. Saem de lá, além do preparo técnico para desenvolver alguma atividade, essa questão mais, digamos que não exige uma qualificação tão adequada, mas eles saem de lá formados. Né? A gente faz curso superior dentro da APAC. Dentro da APAC. Zé Gustavo, André, como que foi que você conheceu a APAC? Quem te apresentou? O que te chamou mais atenção e o porquê que você resolveu...
Não, pelos problemas que você vivencia, claro, que você resolveu, mas o que foi, como que você chegou e a ideia de levar a gente até lá também, de fazer essa reunião, como que foi isso? Bom, vou contar essa história. Eu sempre atuei na área da execução penal. Eu fui promotor em Campos Belos, divisa com Tocantins, lá no Nordeste goiano. Depois fui para Itajá, divisa com Mato Grosso do Sul, sempre nas beiradas do estado de Goiás, né? E as realidades não mudam muito, né? Realidades de desestrutura desses órgãos, principalmente do sistema prisional. E lá em Itajá, iniciamos um projeto junto com o Conselho da Comunidade e o Conselho de Segurança para implantar lá na comarca uma colônia penal. Conseguimos a área anexa à cidade, uma área boa, e iniciamos o trabalho de implantação de uma colônia penal, de acordo com a lei de execução penal. Uhum. Bom, e sempre envolvido com essas questões, recebi um convite de um colega, Dr. Luciano Miranda, que na época ele coordenava a área criminal aqui no DUCAL, Centro de Apoio Operacional do Ministério Público. E como ele sabia que eu atuava nessa área, me chamou para fazer parte de uma comitiva para conhecer a APAC em Minas Gerais. E fomos. Alguns juízes, doutora Thelma, dentre outros, os representantes do governo, né, o coronel Castilho, o coronel Edson, foram também, e do Ministério Público, doutor Luciano e eu. Fomos conhecer a APAC no entorno de Belo Horizonte. E lá aconteceu um fato interessantíssimo, né? 2 coronéis da Polícia Militar, entrando num presídio, né? E nós fomos recebidos lá por um colega, um promotor, lá de Minas. E a primeira coisa que eles perguntaram, quem vai fazer a nossa escolta? Eu pensei também. E lá é uma APAC, né? Nós fomos. Vocês foram na APAC. Na APAC conhecer a metodologia. Aí o colega, Henrique, falou, não, a escolta, nós mesmos vamos fazer a escolta de vocês, podem ficar tranquilos. Aí entrando na APAC, recepção, recuperando, eles usam crachá, nome, perguntou se alguém tinha arma. Aí eles, sim, estamos armados, somos policiais. O senhor pode me dar arma? Eles pularam para trás. Como assim, né? Dentro do presídio, o policial dá uma arma pro preso. Pro preso. Você presenciou isso? Presenciei a fisionomia dos coronéis entregando a arma. Entregou. Entregaram. Né? Mas aí não teve problema. Eu sei que é mudança de paradigma. É muito forte isso. Bom, após essa visita, essa viagem, né? Eu falei, meu Deus, eu estou tentando inventar a roda e a roda está pronta. Inventando. Eu só não entendi, e aí eu questionei para o colega, doutor Luciano, por que aquela metodologia não existia em Goiás ainda. Já que existe há mais de 40 anos no Brasil, já está difundida em outros países, né? Em Minas Gerais, ela tem mais de 50 APACs já em funcionamento, porque Goiás ainda não existia. E aí começou toda a história. Conversamos com o procurador-geral e nos dispusemos a iniciar o trabalho. Nessa época eu já estava em Paraúna, né, chegando em Paraúna. Aí tive o ok do procurador-geral para iniciar o projeto piloto aqui em Goiás. Que é em Paraúna. Em Paraúna, de implantação de uma APAC. Certo? E como que está a APAC lá em Paraúna hoje? Antes de falar como está a APAC, eu acho que é importante falar o que é a APAC. Nós não dissemos ainda o que é a APAC, e talvez as pessoas que nunca ouviram falar podem ficar meio... eu dei uma explanada, né, no começo ali, mas foi muito rápido. Eu prefiro ouvir de você que tá... A APAC é uma entidade civil, uma associação civil, privada, sem fins lucrativos, que tem como objeto de trabalho, né, a administração penitenciária. Eu vou explicar.
Na execução penal, nós temos o viés judicial e o viés administrativo. Viés judicial, juiz da execução penal, promotor da execução penal, onde existe o processo, a condenação, né? E a execução daquela pena, certo? De acordo com a lei. A partir do momento que há a condenação, a pessoa tem que começar a cumprir aquela pena. Aí entra a parte administrativa. Pela nossa lei, Constituição, a responsabilidade é do Estado. O Estado federado é que é responsável, e a União, pela execução da pena. Onde entra a PAC? A PAC entra no viés administrativo. O governo autoriza, né, uma associação civil, uma entidade privada, a gerir a execução penal nesse viés administrativo. O viés judicial continua da mesma forma. Juiz, pena, tudo igual. Só a administração, o cumprimento da pena que é assumida por essa entidade. Então a PAC nada mais é que uma entidade que administra a execução penal. E funciona, doutor, André, funciona assim, tem um presídio normal na cidade, né? Ele continua, não acaba o presídio que tem. Não. Veja Continua bem, o presídio, explica isso aí. Continua normalmente o sistema tradicional. Eu sempre falo, a PAC é uma alternativa, complementa o sistema. É uma alternativa viável, conforme o doutor José já falou, né? Viável financeiramente, viável em relação aos resultados, né, de ressocialização, para que aquelas pessoas condenadas que entraram para o mundo do crime ou cometeram um fato isolado na vida e queiram cumprir a pena de forma digna ou queiram sair do crime, sair da criminalidade, tenham uma alternativa, né? Então é a separação do joio e do trigo. E como que funciona, pessoal, para quem não assistir? Então, tem o presídio normal na cidade. Aqueles presos que querem, faz uma triagem. Não é todos os presos também que vai para o modelo APAC. Tem psicopata, tem presos que não tem condições, que não querem, de facção e tudo, já não quer recuperar. Aí faz uma triagem e é construído esse novo presídio na cidade, que é o modelo APAC. Que é esse presídio a gente chama de Centro de Reintegração Social. Não é um novo que presídio. É a parte então, física. Tem o presídio, então, e constrói o centro de... Isso, reintegração social. Chamar de não transforma em. Né? É um presídio. É um presídio. Com grades, com celas, normalmente. Qual é a diferença? Ali existe toda uma metodologia para que aquela pessoa condenada, só os condenados podem cumprir pena na PAC, entendam o mal que o crime causou a elas, o mal que o crime causou à família delas, o mal que o crime causou à vítima, à família da vítima, e o mal que o crime causa à sociedade. Então, ali elas entendem isso. E só nesse momento, quando elas introjetam isso, introjetam esse pensamento, é que elas tomam a decisão de sair da criminalidade. O senhor me falou uma coisa que me marcou muito esses dias, é que os presos é um problema nosso. E às vezes ninguém quer saber do preso, principalmente a classe política. O preso não vota, ele está preso, ele não vota. Queria que você falasse sobre isso. Importantíssimo isso, Ricardo, essa observação. Por quê? Qual é a filosofia da APAC? A própria comunidade local cuidando dos seus condenados. A APAC faz com que as pessoas da sociedade, da comunidade, adentrem os portais de um presídio. E elas cuidem dos seus condenados, de acordo com a lei. A PAC nada mais faz do que cumprir a lei de execução penal. Tirar a lei do papel e colocar na prática.
Simples assim. Com uma metodologia diferenciada, tratando aquela pessoa que foi condenada à pena privativa de liberdade com respeito. Porque quando ela é condenada, ela não perde a dignidade. Não existe pena de perda da dignidade. Perda da condição de ser humano. Ela perde a liberdade. Então a APAC tem o viés de humanização do cumprimento da pena. Não humanização da pena. A pena privativa de liberdade já é humanizada. Não é uma pena corpórea. É uma pena privativa de liberdade. Já é humanizada. Então a APAC veio com o viés de humanizar o cumprimento dessa pena. Fazendo com que a comunidade local cuide dos seus condenados. Quebrando assim aquele paradigma de que todo mundo que está preso é bandido. Todo mundo que cumpre pena é monstro. E não é bem assim. E não é bem assim. Não, como eu disse, contei a história do seu João. Antes de entrar, Zé Gustavo, antes de voltar para você, a gente chegou nessa viagem, agora a gente vai falar sobre a viagem, e aí nós chegamos no presídio feminino também, que me tocou. E no presídio feminino nós entramos, aí estava tendo aula, eu ainda pedi ao professor se eu podia fazer um desenho para as recuperandas, não são presas. E no presídio feminino eu fiquei mais à vontade, eu não tive tanto medo igual no masculino de entrar. E aí eu entrei para a cozinha, estavam as cozinheiras e tinha uma senhora, já de uns 55 anos, que estava fazendo uma salada de repolho com tomate, com a faca na mão. E aí eu comecei a conversar. E aí, antes disso, eu já tinha conversado com as outras, a maioria estava por tráfico. Né? A maioria das que estavam lá estava por tráfico. Aí eu conversando com essa senhora, e falei assim, e ela com a faca na mão. Por que a senhora está presa? Ela falou, porque eu matei meu marido. E eu chego e afastei, assim, foi um choque para mim. Você está dentro de um presídio, conversando com uma presa. E ela falar que está ali porque matou o marido. Aí ela falou assim, mas meu filho, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Eu sofri demais com ele me batia, ele era alcoólatra, eu tive uma depressão profunda, ele chegava em casa e ele me espancava. E num momento de desespero, num momento de fraqueza, eu cometi esse crime. Mas eu não sou bandida, eu não sou criminosa, eu não faço mal para as pessoas, eu estou aqui pagando por uma coisa que eu fiz. E pagando com dignidade, eu não preciso estar numa cela presa. E aquilo me chamou tanta atenção, aí me aliviou até. Aí eu fui, dei um abraço nela, desejei boa sorte e tudo. E aí dali a gente foi pro presídio. Então o que você falou realmente... E o Zé Gustavo também, e eu andando com o Zé Gustavo emocionado o tempo todo, né? Porque é uma visita que emociona a gente. Emociona você chegar e igual no presídio masculino, os presos, todo mundo lá com faca na mão. Almoçando com 200 condenados. Né? Nós almoçamos com todos 200. Com faca na mão. Todos com faca, garfo na mão. E depois que a gente almoçou, e a gente conversou e teve a interação com eles, né? Eu conversei com muitos que estavam lá e é muito forte que um senhor... Por que o senhor está aqui? Estupro, tráfico. E assim, é forte, né? E aí depois teve o cântico lá, eles fizeram um culto pra gente. E teve um juiz de Formosa, eu esqueci o nome dele, que atuava na campanha. Esse juiz me emocionou muito, que ele chorou e deu um depoimento falando assim, ó, nós condenamos vocês... Dr. Fernando Samuel. Dr. Fernando Samuel. Nós condenamos vocês e hoje vocês estão aqui homenageando a gente, fazendo almoço, recebendo, cantando. Então, assim... Foi muito forte, por essa sensação, eu estava conversando com o Zé Gustavo, foi por isso que a gente resolveu gravar esse podcast, porque esse assunto, o modelo APAC, eu não entendi ainda por que ele não está em toda a cidade, todo município brasileiro. Não é não, Zé Gustavo? O nosso objetivo é que tenha todo. E assim, é porque o que você falou, as pessoas têm um preconceito com o presidiário, têm um preconceito com quem está ali, e acaba colocando todo mundo num bolo só. Todo mundo que está preso é bandido, e não é bandido. Você falou uma coisa certa que me fez refletir e raciocinar. Pois é, e só terminando de responder a sua pergunta, né? Como... Eu tinha que falar esse relato, ótimo, foi muito forte. Iniciou o convite, essa viagem.
Aí, eu estando lá em Paraúna, houve a mudança de procurador-geral e eu recebi um convite do atual procurador-geral, Dr. Ailton, para fazer parte da equipe e coordenar a área de Direitos Humanos e Políticas Públicas do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, aqui de Goiás. Aceitei o convite, vim... Desenvolveu um ótimo trabalho, né, Zé? Bondade sua. Fez eu desconheci lá no Centro Operacional. E aí lá eu falei, eu vou transformar esse projeto numa política pública, né? Aqui, estadual. E iniciamos as tratativas, né? E para isso tem que haver articulação. Nenhum projeto desse vai para frente sem articulação. Então, ninguém melhor que o presidente, né, o VEGO na época, né, vereador Ricardo, para participar. Né? O Tribunal de Contas dos municípios. Por que Tribunal de Contas dos municípios? Porque é a sociedade local, com apoio do município, que vai tocar o projeto. Então vão ter que prestar contas, doutor, para o TCM, não é isso? O município, que o município município está ajudando o presídio? Não está ajudando o presídio, está ajudando uma associação, né, através de convênios. Então, tudo isso, o Tribunal de Contas tem participação também. Então, eu fiz essa articulação. E, graças a Deus, eu falo que quando a gente inicia um projeto desse, o universo conspira em nosso favor. Né? As pessoas foram selecionadas a dedo. E, praticamente todos, eu mantenho um vínculo ainda de até amizade, hoje. De relacionamento. Oh, que bacana, né? então, Com todos esses órgãos. Então, isso é muito importante. Aí surgiu a ideia de fazer essa visita. Uma coisa é falar de APAC, outra coisa é vivenciar o que é a APAC. É o que vocês disseram aqui. Ali é emoção, porque ninguém trabalha com a APAC sem uma pitada de amor, sem coração, sem emoção. Não existe isso. Você está lidando com recuperando-os com pessoas condenadas, com pessoas que cometeram crimes. E, como você disse, muitos crimes bárbaros. Homicídios, latrocínios, tráfico, estupros. Então, aquelas pessoas estão totalmente desfragmentadas. Emocionalmente, psicologicamente. Então, não é fácil o trabalho. Né? Tanto que a APAC trabalha com terapias individuais, terapias de grupo, terapias familiares, né? Agora iniciaram o trabalho de constelação familiar. Como que está funcionando a de várias Paraúna? Como que está de Paraúna hoje? Terapias, para que esse ser humano que entrou no mundo do crime, cometeu o crime, ele possa se reerguer e entender que existe vida além do crime. Isso. Existe vida fora do crime. Essa é a ideia. E aí sim, novamente, reatar os laços afetivos, os laços, os vínculos familiares, os vínculos sociais. Aquele condenado vai entender que a própria sociedade, a própria comunidade, a própria família, os familiares estão cuidando deles. E não mais o Estado de forma fria, tendo eles como um número, como uma estatística apenas. Não. Ali eles entendem que eles continuam sendo seres humanos, eles continuam fazendo parte de uma comunidade, de uma sociedade. E aquele erro que eles cometeram, eles estão ali, de acordo com a nossa lei civilizada, pagando pelo erro que cometeram. Mas, se eles quiserem, eles estão tendo o apoio para mudar de vida. Essa é a ideia. Lá em Paraúna, como está? Houve a formalização, a criação da primeira APAC do Estado de Goiás, né? Já existe personalidade jurídica própria, tem toda uma diretoria, as pessoas da comunidade envolvidas com o projeto. A obra de construção do Centro de Reintegração Social, que é a estrutura física onde eles vão cumprir a pena, está
já em fase de acabamento. Bom, então foi rápido. Eu conversei com a juíza lá tem pouco tempo. Ela falou, nós iniciamos a obra. E já faz mais de 2 anos. Já faz mais de 2 anos? Isso. Parece que foi ontem. Nossa, parece que foi ontem que eu conversei com ela. Ela falou, não, cara, nós começamos a obra lá. Então nós queremos inaugurar a PAC esse ano ainda. Esse ano se ainda. Deus quiser. Nós vamos, né, Zé Gustavo? Então precisam de várias tratativas, com certeza. Vamos e deixa eu só não, eu tenho umas perguntas te interromper. Eu tenho umas perguntas para você também. Eu falo demais, né? Não. Você tá falando, tá muito... O que é isso? É a sua área. É sua área. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. O município ajudou de alguma forma? Com certeza. A prefeitura ajudou? Ajudou. Primeiro, o município, não só de Paraúna, como de São João da Paraúna, que faz parte da comarca, se não fossem os municípios, a obra já teria parado. Por quê? Não existe dinheiro do governo estadual nem federal. Para esse tipo de... A comunidade, através do Conselho de Segurança, inicialmente, começaram o trabalho, a obra. Uma obra de mais de 2.000 metros quadrados de área construída. Uma obra cara. Então começou. Aí depois que formalizou a APAC, abriu a conta, a associação criou vida, aí a APAC assumiu a obra. Mas o município de Paraúna doou o terreno, uma área de 24.000 metros quadrados, instalou água, luz, fez todo o trabalho de terraplenagem, tanto do município de Paraúna como de São João da Paraúna. E eles estão mantendo convênios, fazendo convênios com autorização legislativa para cedência tanto de servidores efetivos, um pedreiro, um eletricista, pontuais, como de maquinário. E agora fizeram um convênio para valores também. Então, e o município de São João da Paraúna tem doado para a APAC o cimento. Então, eles têm ajudado, sim. Mas a maioria dos recursos são provenientes de transações penais, acordos de não persecução penal, aquelas penas alternativas, e aqueles fundo, aquela conta judicial mantida pelo Poder Judiciário, o juiz local, que está destinando esses valores para a obra. E a mão de obra, metade da mão de obra está sendo utilizada de condenados que estão cumprindo o regime semiaberto, estão trabalhando na obra. Então, Zé Gustavo, nós estamos... O André, ele entende muito mais, né? Sobre... E o papel do Zé Gustavo, gente, para quem está nos assistindo, o Zé Gustavo tem uma missão muito importante. Eu vou perguntar depois para vocês no final qual é a missão de cada um, mas é de acompanhar as contas públicas, né? Então, fugindo um pouquinho do modelo APAC, mas no mesmo viés, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ministério Público de Contas, a atuação dele, sobre o seu papel, as suas expectativas, o que você acha do Ministério Público de Contas junto ao modelo APAC nos municípios. Como que a gente pode estar desenhando isso, fazendo isso de uma forma melhor, para chegar, para alcançar mais, que eu sei que esse é seu objetivo, que as políticas públicas sociais alcancem o máximo os municípios, você está ali trabalhando para isso. E eu conheço o Zé Gustavo e ele é uma pessoa assim, sensacional. E antes de conhecer os políticos, a classe política, eu não podia deixar de falar isso aqui, presidente de Câmara e prefeito tem medo. Eles são o TCM, pessoal, são temidos. O Zé Gustavo, você vê ele assim, um cara que está lutando pelo melhoria da sociedade, mas é temido, né? Porque eu já vi prefeito chorando lá, vereador, presidente de Câmara, pelo amor de Deus, eu fui condenado a pagar R$1 milhão. Você não tem dó, né? Fez coisa errada, o Ministério Público de Contas atua. Fala um pouquinho pra gente sobre esse controle, sobre seu trabalho lá. Ricardo, nós somos, digamos assim, o ramo do Ministério Público brasileiro que atua perante os tribunais de contas. Então, é uma atuação especializada na fiscalização da aplicação, na fiscalização do gasto público. Então, nós fiscalizamos o gasto público por parte de prefeitos e de presidentes de câmaras. Já estou ocupando esse cargo há 22 anos. Eu diria que nos primeiros anos de atuação, e a experiência foi me revelando que eu mudava pouco a realidade. Mudava muito pouco a realidade. E nós, servidores públicos, qualquer que seja o poder em que ele atue, a esfera, a União, o Estado, o município, nós temos a obrigação de mudar a realidade. Cumprir o que está previsto no artigo 3º da Constituição,
que são os objetivos fundamentais da República do Brasil. Então eu me sentia impotente. Por mais que eu trabalhava, por mais que eu emitia parecer nos processos, tinha dias que eu chegava 8 da manhã, saía 8 da noite, assinando parecer em processo, corrigindo parecer. Aí eu me via impotente para mudar a realidade. E com o passar dos anos, dos tempos, participando de eventos nacionais, conhecendo a realidade de colegas, a experiência de colegas, e atuando com os nossos principais parceiros na nossa atuação, que são o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado, a gente foi, digamos assim, abrindo a cabeça e surgindo possibilidades, novas possibilidades. E uma dessas possibilidades foi exatamente a atuação em parceria com os Centros de Apoio Operacional do Ministério Público. Direitos humanos, saúde, educação, cidadão, patrimônio público. Agora, somos 4 procuradores, André, para fiscalizar 246 municípios. É muito, né? Cada procurador... E olha a responsabilidade, Gustavo. Olha a responsabilidade para 4. Cada procurador tem que fiscalizar cerca de 80 municípios. Hoje você está com 80 municípios. Hoje eu estou como procurador-geral. Procurador. A gente mudou a nossa forma de atuação. Você ia ficar até o final do ano, né? Até março. Até março. Estamos no último mês. No último mês. Meu sucessor é o meu amigo Henrique, colega Henrique. Henrique Pandim. Henrique Pandim. Então a gente imaginou formas alternativas, formas inovadoras de atuação. E a gente partiu, André, da seguinte realidade. O protagonista da transformação da realidade não somos nós. É quem tem a legitimidade democrática para tanto. É o prefeito, no âmbito dos municípios. Eu não tenho poder para colocar uma caneta na mão de uma professora na escola. Nenhum poder. Se eu quiser que uma professora tenha uma caneta para dar aula, é o prefeito que vai fazer isso. Partindo desse pressuposto, e já há muito tempo eu sempre faço visitas ao presidente da União dos Vereadores, ao presidente da FGM e ao presidente da AGM. Já aproveito aqui para mandar um abraço para o Haroldo, para o Carlão da Fox. Estou aqui conversando com meu amigo Ricardo. As conversas que eu tive com os dois foram conversas excelentes. A atuação atual, a nossa atuação presente para alcançar os resultados que nós pretendemos, que é fazer com que as promessas contidas na Constituição Federal se transformem em realidade, passa pelo diálogo. Passa pelo diálogo. Nós estamos tendo aqui em Goiás uma experiência muito interessante na área da educação. É o chamado GAEP, é um gabinete... Estou no grupo lá. Você está no grupo. Explica aí para o pessoal Exatamente. sobre o GAEP, que é importantíssimo. O GAEP é um gabinete de articulação para ajudar os municípios no enfrentamento dos efeitos da pandemia na educação pública, para dar segurança jurídica ao gestor. Hoje muitas pessoas competentes, comprometidas, estão deixando a atividade política. Um prefeito, o André acompanha bem aqui, o prefeito tem que responder ao promotor de justiça, ele tem que responder ao procurador da República quando ele recebe recurso federal, ele tem que responder ao TCM, ao TCE, ao TCU, à CGU, à CGE. Se esses órgãos não tiverem diálogo, o prefeito, né, ele não trabalha. Veio a pandemia, como é que nós vamos fazer com as aulas? A aula vai ser presencial, vai ser à distância? Quando que nós vamos voltar? As crianças têm que ter conectividade. Se não houvesse essa articulação, imagine como é que estaria a secretária de Educação lá em Ipameri, lá em Paraúna. Se não houvesse essa instância de diálogo. Então foi criada essa instância, é uma instância horizontal, não há hierarquia, ninguém lá é mais importante do que ninguém. A finalidade é o quê? Ouvir os problemas dos gestores, o problema dos alunos, os pais de alunos participam, os conselhos municipais de educação participam. Então a ideia é essa, a ideia é dialogar e apontar soluções. E temos emitido notas técnicas, recomendações, tudo na mesma linguagem para trazer segurança jurídica para os gestores. Fizemos muito em pouco tempo, já está indo agora para o 2º ano do GAEP. Então é uma experiência que nos inspirou a agir assim em relação a todas as temáticas. A temática da acessibilidade, estamos trabalhando. A temática do tratamento dos resíduos sólidos, estamos trabalhando. A temática da fiscalização na saúde, estamos trabalhando. E nesse caráter de diálogo, estamos aqui satisfeitos em saber que
com esse olhar de diálogo, de debate, Paraúna está trazendo, vai ser pioneiro em trazer a APAC para o nosso estado. Muito bom, muito bem. Zé Gustavo, a gente precisa gravar mais podcasts depois, o pessoal que está assistindo, porque o assunto aqui hoje é a APAC. E o doutor André, ele é mais, não é o especialista, mas ele está mais próximo, porque está implantando. Estamos aprendendo junto. Mas nós precisamos gravar mais podcasts sobre o Ministério Público de Contas, e sobre a atuação e sobre essa questão dos resíduos sólidos. Já vou conversar com o professor Emiliano para a gente fazer a visita lá e gravar um podcast também sobre isso. Ótimo. Então você já está convocado, senhor doutor. Está convocado mais uns 3. Convidei o doutor Francisco. O conselheiro Francisco, eu quero fazer um com os conselheiros também. Ótimo. Interessante. Doutor Joaquim, um abraço, doutor Joaquim, que é o presidente do Tribunal de Contas, que está fazendo um trabalho, né, espetacular aí. Você Gustavo Ataíde, que é o procurador-geral. Nós chegamos nos finalmente, né, as últimas considerações. Antes eu não podia falar, quem criou o modelo APAC foi o Mário Ortoboni, né? Sim. Já é falecido, a gente não podia deixar de falar. Dr. Mário Ortoboni, advogado, né? Atuante nessa área. Atuante nessa área, que foi o idealizador desse projeto, que lutou e acreditou, né? E nós estamos aqui graças a ele, a gente não podia deixar de falar. Então eu só queria agradecer os dois pela presença. A gente teria assunto para falar aqui dias e dias e noites, tanto é que nós vamos voltar, você também, doutor André, nós vamos falar mais. À disposição. No nosso próximo, a gente quer trazer o diretor, né? Diretor de presídio, juiz, a gente quer fazer essa... Que ótimo, importantíssimo. Os trabalhadores, quem trabalha nos presídios, atua dentro dos presídios também, é importante a gente estar ouvindo eles, né? Sim. E algum recuperando o que saiu da APAC também, para contar a experiência. Eu acho importante a gente tá afinando isso aí. Mas eu quero ir para as considerações finais, quero agradecer, parabenizar o doutor André. Desde quando eu te conheci, eu sempre te admirei, porque você preocupa com o bem-estar da sociedade. Você está preocupado em melhorar. Você podia ser só mais um que está ganhando seu dinheiro, trabalhando, indo para casa. Não, você está preocupado em melhorar a vida das pessoas, em melhorar o nosso ciclo de convivência. Então, é fantástico. Você além de um promotor, é um ativista pelo mundo melhor. Eu vejo você como um ativista, e que Deus te dê muita saúde mesmo, para que você possa continuar trilhando esse caminho aí por muitos anos. Daqui 20 anos eu quero te encontrar e falar assim: pô, André, aquele dia a gente conversou lá, quantas APACs já tem aqui no nosso estado de Goiás, no Brasil, e essa sementinha foi graças a você. Essa APAC no estado de Goiás é graças a você. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Zé Gustavo, o Zé Gustavo eu conheci, a gente formou uma amizade, trabalha junto, e eu vejo que é outro ativista, né, por um mundo melhor. Tá? O Zé Gustavo, ele tem o poder ali de estar fiscalizando as contas, mas ele se preocupa mais que isso, né, em fazer essa interação com os outros órgãos. Você está preocupado com o bem-estar da sociedade, com o bem-estar da população. O Zé Gustavo está preocupado com aquele dinheiro que foi desviado, que poderia ter sido empregado em educação, na saúde, que o prefeito pegou, e ele está em cima. E eu vejo o Ministério Público de Contas atuando, pegando esses políticos corruptos, né, fazendo essas devoluções. Então, que Deus também te dê muita saúde, muita sabedoria, e daqui uns anos a gente está aqui de novo, batendo um papo e lembrando, né, como que começou toda essa história. E você já está há 20 anos no TCM, tem mais quantos anos lá? Vai ficar mais uns 20? Eu vou ficar? Eu vou apagar as luzes. Vai apagar as luzes. Vou apagar. As pessoas às vezes me perguntam: quando que você pode se aposentar? Não tenho ideia, não quero saber. Eu estou no melhor momento da minha vida profissional, então eu vou apagar as luzes. Então, gratidão, tá, pela presença aqui. E para finalizar, eu queria que cada um falasse qual é a sua missão e deixasse uma despedida para as pessoas que estão nos assistindo. Qual é a sua missão, doutor André? Bom, eu acho que como promotor de justiça, a minha missão é transformar a realidade social. Isso é importantíssimo. Por quê? Um promotor de justiça, com todas as atribuições constitucionais e legais que tem, não pode se enfurnar num gabinete. Um promotor de justiça tem que sair, conhecer a realidade social em que atua, em que trabalha, e fazer a coisa acontecer. Envidar todos os esforços para mudar a realidade social de onde atua. Então, eu acho que essa é a minha missão como profissional, como promotor de justiça. E como pessoa, é transformar o mundo num mundo melhor.
ajudar as pessoas a se transformarem em pessoas melhores, porque assim eu mesmo me transformo numa pessoa melhor. Então, resumindo, é amar mais. As pessoas precisam de amor. Hoje o mundo está muito individualizado, muito egoísta. O ser humano está egoísta. Então as pessoas precisam se amar. Essa eu acho que é uma missão dificílima, viu? Já disse Jesus, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então fica aí a mensagem. Vamos praticar a lei de Cristo, a lei de amor, a lei do perdão. Isso é importante. O ser humano precisa mais união e menos individualismo. E eu agradeço pelo convite, Ricardo. Né? Me sinto muito honrado por esse convite. Obrigado pela oportunidade de transmitir um pouquinho só dessa realidade carcerária tão triste no Brasil, mas, como nós dissemos, existem algumas alternativas. Alternativas viáveis, alternativas sérias para a mudança dessa realidade social. E é o que nós estamos tentando fazer, juntamente com toda a comunidade local de Paraúna, São João da Paraúna, os prefeitos, né? O prefeito de São João da Paraúna, o Júnior, o prefeito de Paraúna, Paulo. Então, e o Conselho de Segurança, toda a diretoria da APAC, enfim, toda a comunidade local engajada no processo e todo o estado de Goiás. Né? Também Ministério Público, Governo do Estado, Poder Judiciário, enfim, todas as entidades que nós conversamos, nós tivemos um feedback positivo, tivemos um retorno positivo. Isso é muito importante. As pessoas, doutor José, querem mudança. Elas muitas vezes não sabem como, ou se acomodam. Mas quando são chamadas, são cutucadas a realmente se mover, elas o fazem. Então isso é importante. As pessoas precisam de motivação. E motivação, né, a ação está implícita na palavra. E é isso que nós precisamos, motivar as pessoas. Esse empoderamento social é importantíssimo para todos nós que somos políticos. Né? Você faz política partidária. O Ministério Público faz política, né? As políticas públicas, enfim. Então nós, servidores públicos, precisamos ter essa visão de empoderamento social. Né? Precisamos servir a população com mais qualidade, porque a população é ela que nos paga. Né? Então fica aqui meu recado e deixar o meu abraço e parabenizá-lo também pelo trabalho de excelência, né, um trabalho de escola desenvolvido no Ministério Público de Contas junto ao TCM de Goiás. Parabéns, doutor José Ataíde. Eu acompanhei o trabalho que o senhor desenvolve com toda a sua equipe junto àquele projeto, né, de acessibilidade. Então veio a pandemia, nos afastou, né, mas parabéns pelo profissional que é, parabéns pelo ser humano que é. E ao Ricardo, nós precisamos de mais vereadores assim, Ricardo. Goiás precisa. Um grande abraço a todos. Um abraço. Doutor Zé Gustavo, o senhor hoje está responsável por mais de 80 municípios goianos, está há 20 anos ali no Ministério Público de Contas, participando de tantas ações. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão aqui nessa terra? O André acabou de dizer qual que é a missão dele como promotor de justiça. A minha missão como procurador de contas, que também faço parte do grande ramo Ministério Público Brasileiro, da grande instituição Ministério Público Brasileiro, são as mesmas. Eu não teria nada a acrescentar. Eu queria só dizer aqui, ilustrando essa sua fala, que o membro do Ministério Público não pode ficar trancado no gabinete, ele tem que conhecer a realidade. Eu me lembro que, quando eu passei no concurso, teve um concurso de promotor de justiça também, que a prova oral reprovou muito. Aí foram entrevistar a então Procuradora-Geral de Justiça, doutora Ivana Farina,
que eu sou fã da doutora Ivana Faria. Aí ela respondeu assim, o Ministério Público de Goiás não precisa de burocratas. Ele precisa de agentes transformadores da realidade. Então essa fala me marcou até hoje, eu me lembro dessa fala, e a nossa missão é mudar a realidade. É mudar a realidade. E essa questão de amar as pessoas, eu diria assim que a frase mais forte da história da humanidade é amai ao próximo. E eu diria assim que não é mérito nenhum eu amar meu filho, amar minha filha, amar minha esposa. Qual o mérito que tem, André? Eu amar minha filha, o meu filho, você amar a sua filha. É mais natural. É coisa natural e se for diferente, é estranho. É muito estranho você não amar a sua filha, sua esposa, né? Então o mérito é amar quem é diferente, é quem está longe. É amar o preso, o reeducando, o recuperando. Pensa diferente, né? Exatamente. É amar o árabe, é amar o muçulmano, é amar o judeu, é amar o budista. Isso é amar o próximo. Né? Então, assim, nós, ao longo da vida, a gente conhece pessoas e realidades que nos transformam. A gente tem algumas oportunidades. Eu não digo que nos transformam, podem nos transformar. E nós não podemos continuar, porque nós somos várias pessoas ao longo da vida. Nós somos seres humanos em transformação. E há experiências que podem nos transformar. Então a gente tem que ter a sensibilidade de se transformar a partir dessas experiências. E a visita para a UNA me transformou. Conhecer o André me transformou. A gente sai de lá, eu não posso sair dessa viagem, voltar para casa sendo a mesma pessoa e não fazer nada. Eu não posso não fazer nada. Porque, conforme você disse, André, a gente tem a difícil tarefa de fiscalizar 80 municípios. Como é que eu vou mudar a realidade de 80 municípios? Né? Então eu tenho que fazer alguma coisa. É o que eu disse aqui. Conversei com o Haroldo, conversei com o Carlão, estou conversando com você, conversando com o André, conversar com vários parceiros, com o Tribunal de Contas. O conselheiro Joaquim é uma pessoa assim, extraordinária. Ele preside hoje o colegiado que congrega os presidentes de tribunais de contas do Brasil inteiro. Né? Então, a gente tem que se articular, tem que se mover. E eu fiquei feliz com a notícia de que o município está ajudando a construção dessa APAC em Paraúna. Então, assim, eu queria dizer que não é você que tem que me agradecer. Eu tenho que te agradecer por você nos ceder esse espaço para a gente tentar sensibilizar a sociedade de que é possível fazer um país melhor. É possível a gente ter um país melhor. É possível que a pessoa que comete um crime, é possível que ela saia do presídio uma pessoa melhor, que não vai reincidir. Né? Então, com essas palavras, Ricardo, eu agradeço muito a você, agradeço muito ao André. Conheço o trabalho dele, é um trabalho que você já ilustrou bem, é um trabalho de excelência, um trabalho inspirador. E o seu convite não é o convite, é uma convocação. Então, gratidão a você que nos acompanhou, que nos assistiu, quero agradecer. Acompanhe nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, curta, compartilha. Venha com a gente trabalhar por um mundo melhor. O Política em Missão está aqui para mostrar o lado bom da política, que existem pessoas boas fazendo coisas boas em prol da nossa sociedade. E o mundo melhor é possível, mas você que está nos assistindo, você precisa participar dessa construção também. E nesse momento, eu não estou te convidando, estou te convocando a ser uma pessoa que trabalha por um mundo melhor. Meu muito obrigado a todos vocês, gratidão.